Vamos então implementar banco persist page para nós concluirmos aqui a tela do banco, tá? No lugar de um stateless widget, eu vou utilizar um stateful widget. E aqui nós vamos implementar o seguinte. Primeiramente, um construtor que recebe o banco e o título. Você lembra que nós, quando estamos chamando persist page, banco persist page, nós temos aqui, olha, o banco passando como parâmetro e o título, né? Finalmente ele tem ali a chave, que é o que controla o estado da página, né? O estado do widget, tá? Eu defino o banco e o título. Veja que o banco está sendo definido como um object, né? E no meu create state eu chamo um banco persist state, que eu vou agora implementar. Ele pode criar uma classe, pode criar um método, pode criar uma função. Vou criar a classe banco persist state, tá? Alt Shift F para ele corrigir isso aí. Aqui em banco detalhe eu já posso clicar em Quick Fix e vamos pedir para ele importar o banco persist page. Então pronto, aqui dentro de banco detalhe está tudo ok, não tem mais problema nenhum, né? Banco persist page, então eu vou implementar esse banco persist state aqui. Nesse caso, né, esse banco persist state ele vai estender state MVC, tá? State MVC do banco persist do banco persist page. Prontinho. Ele está reclamando que ele tem que implementar alguma coisa, né? Vamos pedir para ele colocar aqui para a gente, que é o método build. Antes de implementar o build, eu vou implementar um outro método, que é o init state. Eu vou chamar o super.initState e vou chamar o banco controller.banco. Daí eu tenho aqui o banco editando e tenho o banco listando. Mas eu nem estou editando e nem estou listando, né? Nesse momento eu posso estar inserindo, por exemplo, tá? Então esses termos aqui não estão muito claros ainda, né? O que eu poderia fazer, e o que é que eu quero fazer aqui nesse momento? Eu quero chamar dentro de action esse método init aqui, ó, tá? Esse método init ele é chamado nesse banco inserindo, né? E ele é chamado também no banco listando. Dentro do banco listando nós temos o método init, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse banco inserindo aí por enquanto dentro do action, ok? Daí dentro de banco controller eu vou criar um banco inserindo, apontando para aquele banco inserindo lá, tá? Vou salvar isso aqui, pronto. Daí dentro do banco persist page eu posso agora chamar o banco inserindo.init. E eu passo quem? Passo o widget.banco, tá? Passar esse cara aqui para ele startar esse banco para mim, tá bom? Depois do meu init state, eu começo a implementação do build e adivinha o que eu vou ter aqui? Vou ter um scaffold, tá? O meu scaffold, o que é que ele vai ter nele? Primeiramente, você já sabe que é uma app bar, tá? O título dessa app bar vai ser o título que eu passar aqui, ó. Por isso que ele pede que eu coloque aqui o widget.title. Mas se isso aqui tiver nulo, né, o que significa essas duas interrogações aqui? Ela verifica se o lado de cá é nulo. Se o lado de cá for nulo, então ele usa esse outro lado, tá? Fica adicionar banco, né?
Então, adicionar banco, eu não passo isso daqui como parâmetro quando eu estou lá no botão, né, quando eu seleciono aquele botão mais, lá na banco lista page, tá? Não. Ele já é por padrão uma tela de adicionar, tá? Mas ela também pode ser uma tela de editar, caso nós venhamos de uma outra página, né? Caso nós não venhamos daquele botão inserir, tá? Muito bem, depois do título, eu vou colocar aqui as minhas actions. O que é que eu vou ter nas minhas actions? Vou ter apenas um flat button, tá? Como é que esse flat button ele vai ser implementado? Ele vai ter aquele botão Save, né? Você lembra quando você viu a demonstração da aplicação que na tela de inserção, né? Na tela de persistência, melhor dizendo, nós temos um botãozinho com o ícone de salvar lá em cima, com esse ícone aqui, ó, tá bom? Cor branca, tá? Como é que nós vamos implementar o onPressed desse botão? Aqui está. O onPressed dele vai chamar o banco inserindo.onPressed, tá? E se você observar na action aqui, apenas o banco inserindo é que tem esse onPressed, tá bom? O banco editando não tem o onPressed, né? E por que o banco editando não tem o onPressed, tá? Porque quando o usuário está editando, né? Ele seleciona o item, ele seleciona a opção para enviar, né, para chegar na tela de persistência, tá certo? Daí quando ele chega na tela de persistência, essa tela sim é que conseguirá salvar os dados, tá? Por isso que esse nome banco inserindo aqui não é tão interessante, né? Ele acaba confundindo as coisas. Vamos alterar para banco persistindo, ok? Então o banco persistindo ele estende do banco editando. E aí o banco persistindo, ele por si só também insere, né? Ele tem a opção aqui de salvar, tá? E quando nós estivermos em banco persistindo, é porque nós estamos salvando aquele banco, seja ele em modo de edição ou em modo de inserção, tá? Mas alterando isso daqui, nós temos que vir aqui no controller e alterar de banco inserindo para banco persistindo. Persistindo, tá? Banco persistindo. E com essa alteração, aqui nós também precisamos alterar para banco persistindo e aqui para banco persistindo, tá? Então ele chama o banco persistindo, né? O método onPressed. O método onPressed do banco persistindo, ele vai salvar o banco, tá? Ele pega aqui, na verdade ele pega o estado corrente do formulário e salva, né? E chama o método persistir. O método persistir, o que é que ele faz? Ele vai salvar o banco chamando o método salvar do banco service, tá? Depois que ele chama o método persistir, ele chama o método refresh, que vai lá no controller, ele pega a lista de bancos de novo e recarrega a lista, tá bom? Voltando então na minha persist page, depois que eu persisto o cara que eu estou inserindo, eu chamo um pop, tiro o livro de cima da lista, do topo da lista, né? Tiro a página do topo da lista e aparece de novo a página que está abaixo dela. Daí agora eu vou fechar aqui os meus parênteses, colchetes e chaves, né? Essa chave aqui é desse método anônimo. Daí o flat button eu estou fechando aqui, daí eu vou fechar o colchete da action e aqui eu fecho o parêntese da app bar, tá? Debaixo da app bar, o que é que eu vou ter? Vou ter um corpo, um body, que é o meu container. Eu vou definir um padding aqui para ele, tá? Você já viu isso lá no curso de Dart, né? Para nós deixarmos alguns espaços aí ao redor do nosso widget. O child do body vai ser um form. A chave desse formulário eu vou pegar de banco persistindo, tá? Lá em banco persistindo eu tenho uma chave de formulário, então eu guardo o estado dele aqui, tá?
Daí quem vai ser o filho desse for, né? Vai ser uma list view. Veja que o form é filho do container, o list view vai ser filho do form. Depois eu vou pressionar Alt Shift F e tudo vai ficar mais organizado aqui no meu código, tá? E quem é que eu vou colocar na minha list view? Minha list view vai ter um children, ok? Então vai ter várias coisas dentro dessa list view que eu vou colocar agora. Veja só a estrutura que eu vou colocar aqui, olha. Eu vou chamar de banco controller, banco persistindo, ponto código, ponto text form field, tá? Então, o nosso código, como definido dentro das nossas actions, ele é um field widget. O field widget, ele foi feito dentro do MVC Framework, né, para ele ser um campo de formulário, né, um widget de formulário já com todas as propriedades que nós precisamos. E ao mesmo tempo tem todo o esquema aqui para nós vincularmos ele ao nosso objeto, tá? Então, a única coisa que eu preciso fazer agora dentro do banco persist page, né, é chamar o text form field. Ele já sabe que código está vinculado ao código do meu banco, né? E quando eu chamo esse text form field, ele vai mostrar para mim uma caixa de texto dentro da minha tela, tá? Só essa linha que eu preciso colocar aqui. Eu não preciso implementar todo o controle visual aqui dentro, né? E se eu quiser alterar as características desse código? Basta você alterar as características dele quando você estiver criando ele aqui, tá? Não tem problema nenhum, ok? Você viu que quando nós estávamos criando aqui os dados dos nossos campos, teve um momento em que nós colocamos que o teclado para um deles seria um teclado numérico. Foi aqui dentro de modelo, aqui, ó, tá? Então aqui nós podemos alterar, né, todas as características visuais do nosso controle dentro do nosso modelo, tá bom? Então, para finalizar aqui no banco persist page, falta só eu colocar o nome, tá? Do mesmo jeito, chamo lá o banco persistindo, nome, text form field e a URL. Então, código, nome e URL é o que aparece para o usuário, o ID ele auto-incremento, não aparece para ele persistir, né? Vou pressionar Alt Shift F, ele organiza o código aí para mim, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui no banco detalhe page, Alt Shift F, para ele organizar o código para mim. Muito bem. Concluída então a implementação da nossa aplicação, tá? Eu posso então ir lá no Trello, né, dizer que eu concluí isso daqui e que agora a aplicação vai entrar numa nova fase, que é a fase de teste. Então eu venho aqui no Trello, entro aqui no meu cartão, já está em atraso, né? Já criei essa view, criei o detalhe, criei a persistência, eu ainda não comitei no repositório, tá? Na verdade, falta aqui eu testar a aplicação. Então, eu não vou marcar essa comitar no repositório ainda, vou colocar em testando, tá? E aí, meu gerente já vê que já concluiu boa parte da implementação. O cara está testando a aplicação, né? Vamos então agora realizar os testes na nossa aplicação para ver como é que ela está funcionando.